Juízes, capítulo 1, você vai verificar que a estrutura deste capítulo retrata um pouco de uma repetição de alguns acontecimentos mais exponenciais de Josué. Exemplo, começamos o capítulo com as novas conquistas das tribos. Você vai se lembrar que nas nossas últimas reflexões em Josué, nem todos os inimigos haviam sido expulsos da terra prometida, então aqui é uma continuação deste cenário com um pouco de repetição. Exemplo, o povo de Israel neste momento ainda está na terra prometida e ainda tem sim alguns inimigos que estão habitando junto com eles e algumas terras que precisam ser conquistadas. Então você vai ver na primeira estrutura que vai haver as novas conquistas do povo de Israel. Você vai ver também um episódio que já foi retratado em Josué, se não me falha a memória, no capítulo 15, que é onde Otniel conquista Debir. Aquela conquista, a qual o próprio Caleb diz o seguinte: quem conquistar aquela cidade, eu vou dar a minha filha como esposa desse que conquistar. Aí esse rapaz conquista, e aí a filha pede para o Caleb: olha, me dá ali uma terra que tenha manancial de fonte, porque esse pedaço de terra que você deu para gente é um pedaço de terra seca. Se você buscar lá em Josué, ali no capítulo 15, você vai ver uma passagem como se fosse uma repetição, por isso que eu disse que aqui tem um pouco de repetição do que nós já refletimos em Josué. Porém, neste capítulo, de forma muito curiosa, você começa a entrar para dentro desse ambiente de juízes com a explicação do porquê os juízes, então, surgiram na terra. Tudo começa com a desobediência de Israel. Então, lá no fim do capítulo, você começa a ver o seguinte: a tribo de Manassés não expulsou os moradores de tal lugar, porém forçou esse povo a um trabalho escravo. Ou seja, eles não expulsaram o povo da terra, estavam convivendo com o povo que morava nessa terra, ainda que em uma situação de escravidão ou de trabalho forçado, mas não expulsaram como era a ordenança do Senhor. E não foi só a tribo de Manassés, você começa a ver aqui na Bíblia. A tribo de Efraim não expulsou também os cananeus moradores de Gézer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Nalol. E você vai vendo isso ao longo do capítulo. Por exemplo, a tribo de Aser não expulsou os moradores de Acon. A tribo de Naphtali não expulsou os moradores de Bet-Semes. Ou seja, aquilo que Deus havia mandado que este povo fizesse não foi feito. Então, neste capítulo, você vê um pouco do que aconteceu até este momento dentro da Terra Prometida, e você começa a enxergar que o povo de Israel ele começa a entrar numa espiral de apostasia. O que eu quero dizer com isso? Gradativamente, a fé do povo de Israel vai esfriando. Gradativamente, aqueles valores que foram aprendidos no momento de sair do Egito, de atravessar o deserto, de invadir a Terra Prometida, parece que tudo isso vai ficando no esquecimento do povo, e esta, sem dúvida, é uma lição preciosa para nós. Parece que em algum momento da nossa caminhada cristã, nós meio que nos acostumamos a viver com Deus a tal ponto que nós meramente esquecemos que nós vivemos diante dele todos os dias das nossas vidas. A tal ponto que os valores que aprendemos do Evangelho, aquilo que o Evangelho nos ensina, nos ordena a ser, vai ficando de lado, vai ficando relativizado. Mas não é bem assim. Porque já passou, já esfriou o meu primeiro amor. E isso tem uma causa, que é a questão da apostasia que está dentro do homem, e obviamente vai ter uma consequência. A consequência do abandono dos caminhos do Senhor é muito severa, e nós vamos avançar capítulo após capítulo aqui nos livros de Juízes, e vocês vão perceber o quanto foi custoso a este povo de Israel ter adentrado nesse ambiente de apostasia, Ou seja, deixar de acreditar em Deus, deixar de viver de fato acreditando em Deus, Não é aquela coisa nominal, Não, acreditamos em Deus, mas vivemos como se ele não existisse. Então, este capítulo nos dá essa introdução, a saída das reflexões do livro de Josué, a esse ambiente pós-morte de Josué, e por que o povo de Israel, então, a partir daquele momento, e você vai verificar isso nas próximas reflexões, começaram a ter que ser sujeitos a juízes. E isso, sem dúvida, deveria trazer para nós este tipo de inquietação. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que nós não nos esqueçamos dele. Que nós nunca viemos a caminhar na nossa vida desta forma, dizemos que cremos em Deus, mas vivendo como se ele não existisse.